Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, eu sou um professor de administração que dá aula em diversas instituições pelo Brasil, inclusive cursos preparatórios para a certificação CPA 10, CPA 20, CEA, que são certificações organizadas e executadas pela Anbima. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar essas certificações e vou fazer uma certa introdução para o curso preparatório que você vai encontrar disponível aqui no YouTube. Como eu já disse, eu sou um professor de administração e por conta disso eu sou eventualmente convidado por principalmente cooperativas de crédito a ministrar cursos preparatórios de certificações nos últimos 6 anos em vários lugares do Brasil, principalmente Paraná, que é o estado onde eu moro, nas cidades de Maringá e Curitiba, estado de São Paulo, Goiânia, no Espírito Santo, então no Mato Grosso, como que eu posso me esquecer, no Mato Grosso do Sul. Então, a Anbima já disponibilizou material gratuitamente, já existe há vários anos material também, apostilas gratuitas liberadas na internet, existem simulados, é claro que com o passar do tempo vão mudando leis, vão mudando normativos, que tornam muitos desses materiais disponíveis na internet obsoletos, ou seja, com erros, mas não porque as pessoas fizeram errado ou porque elas não sabiam, de maneira nenhuma. É porque, com o passar do tempo, algumas coisas que eram verdade numa época deixaram de ser verdade numa época à frente. Então, na internet, tudo também tem prazo de validade. O que falta? Falta alguém explicando esses conteúdos, né? Tem muita gente que só com os conteúdos disponíveis na internet consegue entender facilmente e consegue fazer a prova porque teve mais facilidade, porque teve mais contato, porque tem algum histórico de graduação, pós-graduação que viu alguns dos assuntos. Ok, mas não é a maioria, não é o que eu percebo com a maioria das pessoas que ainda procuram preparatórios, ainda procuram cursos que deem essa base técnica, teórica, para os alunos conseguirem entender o que já é disponível, inclusive pela própria Anbima, como eu faço questão de repetir mais uma vez. Você entra no site da Anbima, tem lá uma apostila feita por eles mesmos, com todas as informações disponíveis para o curso. Então, pode ser feito por quem queira, eventualmente, aprender sobre o mercado financeiro. Então, qualquer pessoa, eu imagino, tem interesse ou deveria ter interesse nos assuntos que serão tratados nesse curso, porque eles falam de economia, eles falam de finanças, esse curso fala de produtos de aplicação para o mercado financeiro, no mercado financeiro, fala da relação econômica entre juros e as finanças pessoais, fala sobre fundos de investimento, fala sobre previdência complementar, previdência privada, um assunto que tem sido bastante crescido bastante nos últimos anos aí, em termos de noticiário, em termos de repercussão, dado que a Previdência Social é alvo, né, principalmente de bancos, para tentar tirá-la da frente do pagamento de juros. Então, tudo isso que pode ser meio esotérico para você, né, meio longe da tua realidade, se você fizer esse curso, eu tenho certeza que já vai dar uma fundamentada para você. Tá? Eu vou te apresentar a certificação. O que é a certificação Anbima CPA 10? Então, ela é a certificação profissional feita pela Anbima. A Anbima é uma associação das entidades do mercado financeiro de capitais. Ela congrega bancos, corretoras, distribuidoras, que na maior parte das vezes tem uma relação bem interessante na gestão de fundos de investimento, na administração de fundos de investimento. A indústria de fundos de investimento é muito forte no Brasil, tendo depositados mais de 1 ou 2 trilhões de reais, aí 2 ponto alguma coisa, trilhões de reais nos diversos fundos de investimentos administrados aqui no Brasil, e essa associação, a Anbima, tem esse como sendo o seu principal produto. Né? Mas para você falar de fundo de investimento, você precisa falar de uma série de outras coisas. A certificação foi criada para pessoas que vão trabalhar vendendo produtos de varejo, produtos de investimento, serviços financeiros no varejo, agências bancárias, principalmente. Na hora de vender
um fundo de investimento, um gerente de banco precisa saber o funcionamento do mercado financeiro e se ele tiver a certificação CPA 10, já é uma certeza para o banco que ele tem conhecimentos mínimos sobre o mercado em que ele atua. Então essa é a ideia da certificação série 10. Se a pessoa partir para uma certificação série 20, se ela partir para uma certificação CEA, já são outros estágios que têm outras prerrogativas. Então o CEA já é um assessor de investimento, o CPA 20 um intermediário aí entre CEA e CPA 10 já seria um gerente de agência, ou um gerente geral de agência, tá certo? Ou que vai trabalhar com uma plataforma de clientes com mais poder aquisitivo, com mais volume de investimentos, por isso tem que saber derivativos, outras coisas. Mas aqui, na certificação CPA 10, é o início, é o começo de tudo, e eu recomendo fortemente que todas as pessoas saibam esses assuntos que são tratados aqui. Então, o exame, para quem for fazer, ele tem 2 horas de duração, você vai lá no site da Ambima, vai fazer a sua inscrição. Se você for, se você estiver vinculado a alguma instituição financeira, o valor é um pouquinho menor. Se você não estiver vinculado a uma instituição financeira, o valor é um pouquinho maior. E aí você paga o boleto, faz o agendamento, e aí no dia que você for na sua cidade ou numa cidade próxima fazer o exame, ele vai levar 2 horas. Nessas 2 horas você precisa até 2 horas, né? Assim que você quiser, você pode levantar a mão e sair, mas pelo menos 2 horas de duração. São 50 questões objetivas de múltipla escolha, né? Você pode, das 4 alternativas da questão, escolher a certa, de preferência, em pelo menos 70% dos casos, né? Então, em 35 questões, você precisa marcar a alternativa correta. São 50, mas você precisa acertar pelo menos 70%. O resultado já sai na hora, quando você termina de apertar lá todas as questões, uma tela azul escrito em branco que traz as informações para você e você vai selecionando, elas vão aparecendo assim, todas na horizontal embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, até 50, vão aparecendo todas embaixo, você até pode voltar depois se você quiser, em alguma que você não tenha respondido, mas concluiu, ele vai perguntar se você tem certeza, vai pedir se você quer fazer uma pesquisa de avaliação, vai pedir lá mais algumas coisas e você vai sim, ok, e já sai o resultado na hora. Até 15 dias depois, às vezes em poucos dias, mas até 15 dias depois, chega no teu e-mail, no e-mail que você cadastrou lá na hora da inscrição, um extrato do teu resultado comparado com o resultado das demais pessoas que fizeram prova com você naquele mesmo dia e horário. As questões fazem parte de um banco de questão que é preparado pela FGV Projetos, o braço de consultoria da Fundação Getúlio Vargas, que organiza os pontos de certificação, né, os lugares onde você pode fazer o exame, a FGV organiza a logística do sistema, dos examinadores, as pessoas que vão estar lá com você na hora, a remuneração desses centros de exame, ela que também confere se deu certo ou não as questões, enfim. A examinadora, quem faz a parte operacional e técnica é a FGV Projetos, mas quem emite o certificado é a Ambima, não é um certificado excludente, né? Então se a pessoa do lado passar, você não vai passar porque ela teve um melhor. Não, é uma certificação, portanto, se você atingir um determinado valor de acertos, você já é certificado, nesse caso aqui, Ambima CPA 10. O edital é atualizado periodicamente, nos últimos anos eles tiveram muitas atualizações, em 2016, por exemplo, foram 6 atualizações, mas eu percebo que isso tem tido uma assentada, tal, só que sempre tem mudanças. A última mudança foi o cálculo da taxa básica financeira, que ela era calculada com base nos CDBs e agora passou a ser calculada com base em um título público federal, uma cesta de títulos públicos federais. Então, o que eu quero te dizer com isso? Esses pequenos ajustes é que que pede que sempre haja uma atualização do edital também e uma atualização de cursos como esse. Nesse caso, se você está fazendo o curso em 2018, eu tenho certeza absoluta que está super atualizado. Se você estiver fazendo esse curso em 2019, 2020, pode ter mudado alguma coisa, mas é como eu disse, dos materiais disponíveis na internet que já tem por aí. Eventualmente vai ser um detalhe ou outro, mas no contexto geral eu tenho certeza que as coisas que serão ditas aqui serão sempre muito úteis para você.
Lá na prova são 50 questões, eu podia mais ou menos dizer assim, 25% das questões são fáceis, 50% são médias e 25% são difíceis. Por quê? Porque não é interesse da Ambima que você não acerte nada. Então é muito comum que as pessoas falem, eu fiquei por uma, fiquei por duas, fiquei por três, porque são essas fáceis e médias que todo mundo acerta. Agora tem algumas um pouquinho mais difíceis, né? Se você quiser ter um desempenho aí de 90%, 95%, 100%, você vai ter que estudar um pouquinho mais, mas não vai aparecer o teu desempenho lá no certificado. O seu certificado vai aparecer o teu desempenho de aprovado ou não, né? Quantas você acertou, isso não aparece lá no certificado. As questões que aparecem na tua prova são na mesma ordem que aparece no edital da Ambima que eu utilizei para fazer a organização desse curso aqui. Então, atualmente, o edital é composto por 7 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo fala sobre o sistema financeiro nacional e os participantes do mercado, então a estrutura do sistema financeiro. São as primeiras aulas que você já viu disponíveis aqui no canal, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional, quem são os participantes do mercado, então vai falar do Conselho Monetário Nacional, da CVM, do Bacen, dos bancos, das corretoras, das clearing houses, as câmaras de liquidação e custódia. Então, até 10% das questões da sua prova, ou seja, até 5 questões são desse capítulo. Depois, ética, regulamentação e análise do perfil do investidor, até 20%, ou seja, até 10 questões desse assunto. Então, ética na venda, os códigos de regulação da Ambima, análise do perfil do investidor, o que é importante para um investidor decidir por um determinado produto de investimento. Então, tudo isso aqui estará descrito aqui no capítulo 2 e, claro, né, falando também sobre lavagem de dinheiro, que é um assunto que está presente em todas as provas da Ambima. Depois, noções de economia e finanças, até 10%, até 5 questões. Né? Então, veja, o capítulo 2, que é um capítulo teoricamente menor, ele tem junto o peso do capítulo 1 e 3. Então, o peso dos capítulos não é pelo volume de conteúdo, é pelo que a Ambima gostaria que os profissionais certificados soubessem. Eu vou ensinar todos os capítulos com o mesmo grau de interesse. Mas já deixando claro para você que, por exemplo, o capítulo 4, princípios de investimento, que até 10 questões também, e o capítulo 2, ética, regulamentação e análise do perfil do investidor, até 10 questões, então eles juntos até 40% das questões da prova são só desses 2 capítulos, e o volume deles é menor do que você vai ter, por exemplo, no capítulo 3, que tem muito mais informações que você precisa dominar do que nesses 2 capítulos. Né? Então, entenda que esses pesos são determinados pela própria Ambima. Mais noções de economia e finanças, então a gente vai falar do PIB, inflação, indicadores de desempenho, vamos falar de juros também, juros simples, composto, taxas equivalentes, taxas proporcionais, né? Tudo isso a gente vai falar aqui em Economia e Finanças. Princípios de investimento, já te disse, então como é que a gente olha a rentabilidade, como é que a gente olha risco, a relação entre risco e retorno. Nós vamos te falar também sobre o risco de liquidez, risco de contraparte, risco de crédito, risco de mercado sistemático, não sistemático, então tudo isso a gente vai falar aqui em princípios de investimento. Depois, fundos de investimento, até 30%, até 15 questões da prova versam sobre fundo de investimento, então é mais funcionamento, quem são as pessoas, quais são as distinções entre o administrador, o gestor, o custodiante, o distribuidor, o auditor, os tipos de fundos abertos, fechados, fundo com carência, sem carência, a diferença entre objetivos de fundo e política de investimento. Tudo isso, né? A classificação da CVM, super importante, a classificação da Receita Federal para o pagamento de imposto de renda, por exemplo, como no Come Cotas, né? Tudo isso a gente vai falar aqui para você sem problema nenhum. Depois, instrumentos de renda variável, mas na realidade só pede um instrumento de renda variável, que são as ações. E também os instrumentos de renda fixa, aí a gente vai falar para você do mercado acionário, uma introdução, depois nós vamos falar sobre debêntures, CDBs, caderneta de poupança, LCIs, LCAs, operações compromissadas, tudo isso faz parte aqui do capítulo 6. E depois também, por fim, não menos importante, aliás, super importante,
Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL, até 10% das questões, até 5 questões, portanto, serão desses assuntos que a gente também vai te apresentar, a gente também vai te mostrar aqui no curso preparatório para certificação, tá? Eu me chamo Rodrigo Monteiro, deixa eu fazer aqui meu comercial também, né? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, então atualmente eu sou doutorando em administração, né? Se você está assistindo esse vídeo em 2018, eu sou um doutorando em administração pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. Também sou mestre em administração, formado pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá, MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em finanças pelo Instituto Paranaense de Educação e também sou bacharel em administração pela Faculdade de Maringá. Eu me certifiquei sem a necessidade, como as pessoas que estão indo buscar uma posição no mercado financeiro, mas eu me certifiquei como professor, né? Para ter, digamos assim, a autoridade para prestar cursos preparatórios como esse, eu me certifiquei na CPA 10, na CPA 20, no CEA, mas também me certifiquei como agente autônomo de investimento algum tempo atrás, mas ela é uma certificação voltada para quem quer trabalhar como agente autônomo de investimento em corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, mas eu deixei de pagar, ela precisa pagar trimestralmente, deixei de pagar, mas eu sou uma pessoa interessada pelo mercado financeiro e mais especificamente por investimentos, pela relação pessoal com o mercado financeiro, né? As finanças são um campo bem amplo, eu me interesso mais especificamente pela relação entre uma pessoa e o mercado financeiro, como é que ela pode lidar com o seu próprio dinheiro no mercado financeiro, que a gente chamaria de finanças pessoais, né? Então eu sou autor pela editora Sesumar em 2016 e 2014 dos livros de administração financeira e orçamentária e também do livro de gestão de projetos, respectivamente, mas isso te interessa pouco. O que te interessa é o nosso curso preparatório aqui, que eu fiz com todo carinho. Eu sugiro que você se prepare para essa prova. Eu acho que no mínimo 30 dias você deve liberar na sua agenda para poder fazer o preparatório. Acho que 30 dias é um período suficiente. Nesses 30 dias você vai se dedicar pelo menos 1 hora por dia. Então você pode, por exemplo, baixar a apostila gratuita lá no site da Ambima, da CPA 10 gratuita, baixar lá a apostila e ler a apostila e assistir às aulas, ou assistir às aulas e ler a apostila, mas fazendo isso 1 horinha por dia aí, eu acho que você... Claro, né, durante todos os 30 dias, não tem sábado, final de domingo, final de semana, não. 1 horinha por dia é totalmente suficiente. O método de estudo que eu sugiro, leitura, por exemplo, desse material disponível pela Ambima, resumo desse material, fazer algumas questões, aí você vai ter pela internet também, né? E claro, controlar a ansiedade. A prova é um pouco de conhecimento, mas esse conhecimento você vai encontrar aqui. Controlar a ansiedade significa você entender que você está preparado com os conteúdos que nós vamos te entregar. Você vai ficar super bem preparado para fazer essa prova, tem 30 dias de preparação, vai lá, vai fazer a prova e não vai ter erro nenhum. Tá bom? Então essa é a introdução aqui para o curso. Já na sequência eu começo com economia, com finanças, com a estrutura do sistema financeiro nacional, então tudo vai acontecer aí. Eu espero que você goste. Se você gostar do vídeo, se você gostar do preparatório, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, enfim, me ajuda a distribuir essa informação e esse curso pelo Brasil. Tá bom? Muito obrigado, tudo de bom, bons estudos. Você vai me ver bastante. Tchau.